Jesus, obrigado. Nos perdoa e nos limpa, para que estejamos puros para receber a verdade inerrante, infalível, incorruptível, que é a palavra de Deus. Amém e amém. Amém, cara? Amém. De verdade, você já está sendo tocado por Jesus aí? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. A gente vai ler o texto mais conhecido e talvez o versículo que primeiro você aprendeu e talvez o primeiro versículo que você ouviu quando alguém pregou para você. Douglas, e por que esse versículo? Porque essa semana foi uma semana que Jesus me constrangeu com esse texto e me fez enxergar esse texto de uma forma diferente, como eu nunca tinha enxergado antes. João 3,16 é tema de muita camiseta gospel, talvez muitos adesivos no carro, talvez foi o primeiro versículo que você ouviu. Queria agradecer o Fernando e a Dália, que são grandes amigos e estão aqui hoje. Dá um tchau para a galera saber de vocês. Aí, a Marta, o Júnior, a Pamela, a Aline, que também vieram conosco. Que Deus abençoe muito vocês. Quem achou diz eu achei. Quem não achou diz me ajuda. Ó. Então eu vou contar até 3 e você vai dizer esse texto com toda a sua força, amém? Na sua versão não tem problema. 1, 2, 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que ele fez não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz de novo, por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que ele fez não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, cara, define a pergunta que muitas vezes eu e você faz, e a filosofia ficou permeando em cima dessa pergunta, o sentido da vida, o sentido da existência, e talvez hoje você vai ser respondido. Esse texto ele é muito mais do que só dizer qual é o sentido de dizer assim só por quê, mas não é só revelando esse texto o amor que Deus tem e envia Jesus, mas é revelando o amor que Deus ainda tem. Não é um amor que Deus tinha, sabe? Não tem a ver com porque Deus amou, parece passado, entende? Porque Deus amou lá atrás o mundo, que Ele mandou Jesus e está da hora agora. Agora já está tudo certo. Eu quero dizer uma coisa, Jesus, Deus e o Espírito Santo ainda continuam amando o mundo de tal maneira. Eles ainda continuam amando. E isso, cara, é uma coisa que precisa mudar na nossa mentalidade, sabe? A gente não está conseguindo entender que história é essa. Deus amou o mundo, e talvez você já pregou isso para muitas pessoas. Está dizendo, olha, porque Deus amou. Você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus, cara? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. É engraçado que uma vez um mestre, um cara que conhecia muito bem sobre a lei, ele chega para Jesus, Lucas capítulo 10, e vai dizer assim: Jesus, o que eu tenho que fazer? Só que a Bíblia diz que aquele cara que sabia muito sobre a palavra, ele estava tentando provar Jesus, estava testando Jesus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma pergunta para ele. Ele fala assim: da lei de Moisés, o que você acha que é mais top? O que você acha que dá mais sentido a toda a lei de Moisés? Aquele cara, como era muito entendido da palavra, ele diz 2 palavras. Uma está em Deuteronômio e a outra está em Levítico. A primeira de Deuteronômio, ele diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas. Diga, ama a Deus
sobre todas as coisas, com a sua mente, com o seu coração e com toda a sua força. Mente, coração e força. E está dizendo para Jesus assim: cara, eu entendo que toda a lei, ela está dizendo, ela se resume em amar a Deus acima de todas as coisas. E ele continua, e esse texto está em Levítico 19. E ama o seu próximo. Aí Jesus vira e fala assim: dissesse bem, é isso mesmo, você está de parabéns, você é top das galáxias, parceiro. Você está manjando tudo conforme é costume seu mesmo. E daí? Aí ele fala assim: então me responde uma coisa aqui, Jesus. Olha a dúvida do cara: quem é o meu próximo? Você já parou para pensar que talvez essa seja a pergunta que permeia o nosso coração? A que horas é que eu tenho que deixar de entender que aquele cara não é mais meu próximo, Jesus? Porque meu próximo parece que é aquele que está... Vem aqui, por favor. Parece que meu próximo é esse aqui, ó. Parece que próximo é isso, cara. E aí parece que, então, quando essa pessoa deixar de caminhar comigo, por favor, se afaste de mim, pecador. Quando ela deixar de caminhar comigo, ela parece que deixa de ser o meu próximo. Parece que eu não consigo olhar para ela e achar que eu preciso amá-la como a mim mesmo, porque afinal de contas ela não está próximo de mim. Afinal de contas ela não está perto de mim. Então aquela pergunta que estava no coração daquele cara que conhecia tudo da lei, talvez hoje está no seu coração. Talvez tem pessoas que você pensa e você fala assim: ah, esse aqui é duro amar, velho. É duro amar o Lula. E ele fala assim: Jesus, quem é o meu próximo? Obrigado, uma salva de palmas para ela. Bate aqui. Aí, thank you very much. Bate aqui para concluir isso. Aí, demorou. Jesus, quem é o meu próximo? E aí a Bíblia diz que Jesus conta uma história. E essa história é intitulada como Bom Samaritano. No contexto de Lucas, momentos antes, Jesus estava tentando passar por uma cidade. Ele manda João e manda Tiago. E essa cidade estava cheia de samaritano. O povo samaritano não batia com a lata do povo judeu. Quem estava perguntando para Jesus era um cara que fazia parte do povo judeu, velho. Então ele estava dizendo: Jesus, penso eu assim, eu fico imaginando aquele cara olhando para Jesus. Já viu os caras que é muito crente assim? Jesus, então qual é o meu próximo? E a parábola chama Bom Samaritano. Hoje talvez a classe mais desmerecida do nosso país seja os políticos. Então é como se a parábola que estivesse sendo proposta por Jesus era o bom político. Não era estranho? Tá bom, olha só que louco. Agora ele começa a história. Um certo homem descendo de Jerusalém para Jericó. Era um caminho que era perigoso. Ele foi agredido, ele foi roubado e deixado quase morto pelo caminho. E aí Jesus continua e fala assim: um sacerdote descendo, olha aquela situação e passa de longe. É como se o sacerdote estivesse dizendo assim: isso aqui não é problema meu. Esse aqui não é uma coisa que eu tenho que resolver, porque afinal de contas o meu papel é cuidar das coisas santas do Senhor, aleluia. É poder tocar, é poder dançar, é poder pregar, é poder fazer todas as coisas aqui. E aí Jesus continua dizendo, e esse cara passa distante dele. Em seguida, descendo pelo mesmo caminho, veio o levita. E a Bíblia diz que aquele cara também passou distante, como se dissesse: aquilo também não é problema meu. Tinha uma questão de lei, porque se ele tocasse em alguém que estava quase morto, ele não sabia se ele estava morto ou vivo. Alguém quase morto, você não sabe se está morto ou se está vivo, está quase.
Se ele tocasse no morto, ele estava impuro de exercer aquilo que ele faria. Então o sacerdote não ia poder exercer seu sacerdócio. O levita não podia fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então aí Jesus fala assim, e aí veio um samaritano. Imagina a cara do cara que perguntou, Jesus, quem é meu próximo? Jesus botou um samaritano na história, parceiro. Os caras não se bicavam. Os caras não conseguiam trocar ideia. Lembra aí em João 4, quando a mulher chega e fala assim, a mulher samaritana fala assim, por que você está falando comigo? É porque eles não se falavam, não trocavam ideia. Mas veio um bom samaritano. E a Bíblia diz que ele, olhando aquela situação, pega o cara, coloca vinho e coloca azeite. Pega aquele cara, põe no cavalo dele, leva até um lugar, hospeda aquele cara, paga o hotel e deixa mais dinheiro e fala assim, ó, se ele precisar de alguma coisa além do que eu estou pagando, você não vai cobrar dele, você vai cobrar de mim. Você está entendendo quem é o bom samaritano? Quem foi que te colocou num hotel quando você estava destruído e pagou a sua conta e falou, diabo, você não vai cobrar mais nada dele, porque tudo que você tinha para cobrar dele, você vai cobrar de mim, parceiro, e o que você cobra de mim já está pago. Então aí Jesus vira para aquele cara entendido da lei e fala assim, quem era o próximo dele? Aí ele olha e fala assim, quem? Quem era o próximo dele? Agora eu estou viajando na maionese, tá, meu irmão? Deixa eu interpretar a parada para você entender. Porque era difícil, porque ele ia ter que reconhecer que naquela ocasião o samaritano era o próximo. Aí quando ele fala assim, o samaritano, Jesus olha e fala assim, então, faz o mesmo. O problema é que a gente está tão envolvido nas nossas coisas, cara, que a gente não está entendendo que aqui revela o amor de Jesus. Ele estava dizendo assim, você entendeu que é amar a Deus sobre todas as coisas? Entendi, só que você não entendeu que você só ama a Deus. Só tem um jeito de você fazer as coisas demonstrando amor a Deus, é se você amar o outro, cara. Não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não amar o irmão que você vê. A Bíblia está dizendo para você, você quer mostrar que me ama? Então faz um favor, dá comida ao faminto, porque quando você faz isso para... Ei, veste o nu, porque quando você faz isso para... O problema é que a gente está nomeando quem é o nosso próximo, cara. O problema é que a gente está olhando e está escolhendo o contexto que a gente quer ser inserido. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Jesus te pôs no caminho de propósito. Sabe o caminho onde você está agora? É de propósito que Ele pôs você lá, cara. Douglas, e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Legal. A palavra original do grego koiné nessa história é cosmos. Cosmos é a visão que você tem do todo. Não é a visão que você tem só das pessoas, mas é a visão que você tem do todo, de toda a criação de Deus. Então quando eu olho, quando Deus olhou tudo, Ele falou, eu amo tudo. E porque eu amo, Jesus, eu te envio. E o versículo seguinte diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cara, quando aquele bom samaritano está descendo o caminho, ele tipifica Jesus saindo de Jerusalém e entrando em Jericó, saindo da sua glória e descendo a nossa realidade. E ele para e fala: ei, humanidade perdida, caída, detonada, ferida, eu tenho vinho,
Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível, Ele se fez resposta para a nossa dor. E aí o Espírito Santo me falou: sabe quem é o nosso próximo? Sabe quando é que alguém se torna seu próximo? Ou quem considera você o próximo dela? Quando você e eu se fizer resposta para a dor dele. Se faz resposta para a dor de alguém hoje, velho? Você tem sido resposta para quem? Já viu o termo "você é resposta de oração"? Aleluia! Já viu alguém falar isso? Quantas vezes a gente foi resposta da oração de alguém? Talvez eu tenha sido resposta junto com a equipe da oração de muitas mães, dizendo: pai, eu não sei mais o que fazer com meu filho, alcança ele. Cara, quantos adolescentes eu estou abraçando no meio da escola, velho. Aleluia. E eles choram, mano. Sabe por que eles choram? Porque alguém desceu. Porque a gente está numa parada, velho, de que a gente é mais santo do que os outros. A gente está numa parada de que a gente é mais merecedor do que os outros. Então a gente passa como se o problema não fosse nosso. A gente caminha como se não fosse problema nosso. Ah, a igreja está em crise porque o governo está em crise. Ah, agora a gente não conseguiu encher o culto de jovens hoje porque está faltando gasolina. Velho, sabe por quê? O mundo está em crise porque a igreja se perdeu da sua identidade. Ela passa distante dos problemas. Ela não quer se envolver. Ela não quer se relacionar. Ah, eu não sei. Porque Deus amou o mundo, Ele enviou. Quem Deus enviou? Quem é Jesus aqui no texto que a gente está lendo? Jesus é o Filho. Então quem foi que Deus enviou? Nesse texto diz que Jesus era o Filho unigênito. Diga, unigênito. Unigênito quer dizer único, não tinha outro. Só que quando Jesus padece na cruz do Calvário, Jesus não é mais o Filho unigênito. Quem sabe o que Ele é? Quem? Não, fala com a boca cheia mesmo de convicção. O que é primogênito? Porque Deus amou Osasco de tal maneira que enviou o seu Filho. Os filhos. Ele continua amando o seu bairro. Ele continua amando a sua cidade. Ele continua amando a sua família. Ele continua amando a sua casa. Ele continua amando os seus amigos. Ele continua amando a terra onde você vive. Ele continua amando o Brasil. E porque Deus amou o Brasil de tal maneira, levantou seus filhos para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deita vinho, ele deita azeite, vinho, alegria, vinho, sangue de Jesus, azeite, Espírito Santo, unção. Ah, meu Deus. Sabe, um capítulo antes aqui, no início logo, olha só o que diz no 3. Lá em Lucas, era um cara entendido da lei. Aqui em João, Jesus está dizendo tudo isso para um cara chamado Nicodemos, que é um cara entendido da lei também. Mas no início ele fala a mesma coisa que o outro diz. Ele fala assim: Rabi, bem sabemos que é mestre. Estou lendo o versículo 2 do capítulo 3 de João. Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Cara, olha o que Nicodemos está dizendo. Eu sei que você é aquele que Deus enviou. É aquele que está descendo de Jerusalém para Jericó. E eu sei que é você. Estou vindo só me encontrar escondido com você, porque não queime meu filme aí com os outros. Mas eu sei que você é o cara, velho. Aqui já fica um parênteses bem grandão. É bom você se encontrar com Jesus sempre no lugar secreto, mas não escondido, porque eu só escondo aquilo que eu tenho vergonha de mostrar.
porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, senão por Deus. Jesus respondeu-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos: como é que pode eu, um homem velho, nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que é nascido do Espírito se torna a natureza de Deus, que é Espírito. João 4, o Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é Espírito, a natureza do Pai é Espírito. Então se alguém está em Espírito, não está mais na sua natureza, e sim na natureza de Deus. Por isso nascer das águas e do Espírito é dizer: eu recebo a nova natureza. Douglas, então por que é que a gente não consegue amar o próximo? É porque nós estamos tentando amar o próximo na nossa natureza. É porque a gente está tentando amar o próximo no nosso entendimento, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente está acostumado a fazer. E você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir amar o próximo, mano. Você nunca vai conseguir revelar amor para alguém se não for por meio do Espírito. O Espírito Santo em você é o que vai te fazer amar as pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quando alguém bater na tua face, você espanca ela de porrada, brother. É isso? Tá bom. Quando alguém bater na sua face, você nunca mais fala com ela. Não? Pera aí, vou melhorar então. Quando alguém bater na sua face, você maldiçoa ela. Então, droga isso aqui. Não pode bater? Não pode amaldiçoar? Pelo menos parar de falar, pode. Quando alguém bater na sua face, o que tem que fazer? Fazer o quê? Eu duvido você dar outra face, mas eu duvido. Não dá. Ele fala assim: quando alguém vier te roubar o boné, dá para ele a camiseta também. Você é louco, mano? Vai levar meu boné e a camiseta? Tá tirando o bagulho. Vamos comigo ali no centro de Osasco. A Bíblia fala para você ir até Carapicuíba. Não é só até o centro de Osasco, tem que andar até Carapicuíba. Apesar que está mais perto de Carapicuíba do que do centro de Osasco, né? Aqui, mais ou menos, sem nada, né? Estou perdido, perdão. Como é, cara, que eu vou entender? Nicodemos deu um nó na cabeça dele. Ele falou: não dá para nascer de novo, cara. Eu já estou velho, eu já estou ligado no movimento, não dá para nascer de novo. E Jesus está virando para ele e fala assim: você só pode nascer de novo se você estiver cheio do Espírito. Se você nascer da água e se você nascer do Espírito, você vai ser nova criatura. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. E a gente vai andar agora aqui um pouco só. A gente já está andando um pouco, mas vamos andar. Versículo 17. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios agora. Quem achou dizer: eu achei. Quem não achou, só escuta agora. Não vai dar tempo. Assim que, se alguém está em Cristo, é 2 Coríntios 5,17, tudo bem? Então, assim que alguém está em Cristo, e o que acontece? Agora diz como é que tudo isso pode acontecer. Versículo 18.
Isso aí. Bem assim mesmo. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cara, se alguém está em Cristo, é fora ou é dentro? Então, se Cristo está dentro de você, você é uma nova criatura. Porque o que identifica que você é uma nova criatura não é não é o quanto você chapa falando em línguas, não é o quanto você cura pessoas, não é o quanto você prega, mas é o quanto o caráter de Jesus está em você, o que revela que você é uma nova criatura. O que revela que as coisas velhas se passaram é você passar a ter uma atitude nova. E você só pode ter uma atitude nova se Jesus estiver em você, porque senão é só você sendo você mesmo, cara. Não se decepcione quando é você, porque você é só isso aí sem Deus. Sem Deus, cara, você só é isso aí, velho. Você só vai pecar o tempo inteiro, você só vai falar besteira o tempo inteiro, você só vai querer agarrar as meninas o tempo inteiro, você só vai querer agarrar os meninos o tempo inteiro. Só você sendo você, cara. Por isso é complicado de eu amar o próximo sendo eu. Eu só vou conseguir amar o próximo de verdade, cara, quando eu deixar de ser eu mesmo e passar a ser Jesus em mim. Por isso Paulo está dizendo, cara, deixa eu falar uma coisa. A vida que eu vivo na carne, pela fé no Filho de Deus. Por isso hoje eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Só pode ser nascido de novo quem nascer do Espírito. Vai em Gálatas 5:22 agora. O livro seguinte. Quando você é cheio do Espírito, algo acontece em você. E o Espírito começa a gerar o caráter de Jesus dentro de você, cara. E agora já não tem mais a ver com você, tem a ver com Ele. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é... Peraí. Mas o fruto do Espírito é... amor. Qual é o primeiro? Amor. Qual é o primeiro? Amor. Tá bom, vamos voltar tudo. Lá em Lucas 10, quando aquele cara chega para Jesus e fala: Jesus, quais são os 2 maiores mandamentos na sua opinião? Aí o cara fala, e Jesus fala assim: então fala você. Aí ele fala: amar a Deus e amar o outro. O que foi que reinou aqui? Amor. Tá bom, então vamos em João, onde a gente leu: porque Deus amou. Como é que a gente vai poder amar, mano? Se o Espírito Santo estiver formando um caráter em nós. Por isso que é complicado, mano, a gente conseguir entender uma mulher que teve um marido que o traiu, que a traía a vida inteira, perdoar. É por isso que é complicado a gente entender um marido que perdoou a mãe, que pegou os filhos e sumiu no mundo, e depois ela nasce de novo e volta e diz assim: me perdoa. Ela está curando a alma daquela pessoa, ela está sendo Jesus naquele momento, cara. Por isso que é complicado você perdoar, por isso que é complicado você amar, por isso que é complicado você voltar atrás dos seus erros, porque você só está sendo você. Mas porque Deus amou, mano, Ele te enviou, Ele enviou você. O que Deus amou? Qual contexto Deus amou que você está inserido?
No meu caso, porque Deus amou as escolas de tal maneira, enviou o Douglas, a Marta, o Léo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Como é que eles vão crer, mano? Como crerão se não há quem pregue? E Agostinho dizia: pregue, se preciso for, fala. Como crerão se não há quem pregue, não há quem viva, não há quem seja a carta viva, escrita por Deus e lida pelos homens? Não tem quem se levante e diga: espera, Deus me enviou a esse contexto para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe, essa geração está perecendo. E hoje o Espírito me falou uma coisa que eu não conseguia parar de chorar. Sabe por que essa geração está perecendo? Porque ela está extremamente depressiva e extremamente ansiosa. Ela está olhando para o passado e está dizendo: deu tudo errado. Está olhando para o futuro e está dizendo: não vai dar nada certo. E o Espírito disse: sabe o que é isso, Douglas? Eu falei: não sei. É o sentimento de Satanás. Parece óbvio? Não. Satanás olha para o passado dele e fala assim: deu tudo errado. Satanás olha para o futuro dele, descrito em Apocalipse, e diz: vai dar tudo errado. Ele se move depressivo e ansioso. Sabe o que ele está fazendo? Dividindo isso com essa geração. E essa geração, como uma esponja, está absorvendo, andando depressiva e ansiosa. Em nome de Jesus Cristo, toda depressão, toda ansiedade é uma ação maligna sobre você. Não aceitamos, porque hoje você vai ser nascido do Espírito. Jesus, quando olha para o passado, ele diz: eu triunfei. João diz: todas as coisas não poderiam ser criadas se não fosse por meio dele. Ele é o Verbo. Quando ele olha para frente, ele diz assim: ei, eu já sou mais do que vencedor em todas as coisas. Então deixa eu falar uma coisa para vocês: não fiquem ansiosos com o que há vez de comer ou beber. Ei, olha as árvores do céu, olha as aves, olha tudo, olha toda a criação que Deus amou, Ele a sustenta. Quanto mais a vocês, filhinhos. Por favor, irmão, recebe essa palavra do seu Espírito. Levanta e anda hoje em nome de Jesus. Nós estamos com a mão estendida para você, como bom samaritano, dizendo: nós somos o seu próximo. Cara, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Qual foi o contexto que você foi inserido? E as pessoas estão depressivas, as pessoas estão ansiosas, mas essa geração clama, geme pela manifestação dos filhos, cheios do Espírito. Não para chamar o globo, mano. Sabe, eu estava orando em línguas hoje, e eu parei e eu falei: Jesus, eu não quero orar em línguas só, eu quero o seu caráter. Como é que a gente vai amar o próximo? Como é que a gente vai sair daqui dizendo: porque Deus amou Osasco de tal maneira, porque Deus amou a faculdade de tal maneira, porque Deus amou a empresa de tal maneira, deu seu filho, sua filha, para que todo aquele que nele crê. E com o que eles estão perecendo? Depressão, ansiedade. O diabo olha para trás e diz: eu perdi. Ele olha para frente e diz: eu perdi. Olha para mim. Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, tudo novo se fez. Quem é o seu próximo?
aquele que você vai se fazer resposta hoje. Hoje, quem é o nosso próximo? Mano, quem você precisa perdoar, velho? Quem, cara, você precisa soltar hoje, mano? O que foi que você agarrou e pegou pra você, tentando preencher o vazio da sua existência, e esse vazio não vai ser preenchido com absolutamente nada, a não ser as palavras de vida eterna? Aquele homem caído no caminho se afastou de Jerusalém. Mas Deus manda o seu Filho para que todo aquele que se afastou não pereça. Aquele cara estava quase morto. Alguém que está quase morto está no fim do seu perecimento. Mas vem alguém e deita vinho, e deita óleo, sangue e unção, sangue e presença do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o cosmos? Qual foi o contexto que Deus te pôs? Pensa um pouco sobre isso. Eu vou contar até 3 e eu queria que você, no seu pensamento, dissesse: conheça. 3. Pensa só. Porque Deus amou de tal maneira, te enviou. Muitos de nós, depois de convertido, a gente quer saber qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Estou te dando. Simples assim. Ele te enviou para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele te envia na sua personalidade, mas ele precisa mudar o seu caráter, gerar o caráter dele dentro de você. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo fora de nós não é esperança da glória. É uma teoria. Cristo em nós é a prática. Tem um dito que diz: contra fatos, quem ama, quando pregar sobre o amor, é fato. Quem perdoa, quando pregar sobre perdão, é fato. Por isso que quando alguém que vive a palavra prega, dá um treco dentro da gente, tá ligado? Mas que isso? Por isso que tem professor que quando leciona, não dá um treco na gente. Você fala: mano, que da hora a aula desse cara, velho. Não vejo a hora de ter ele aqui de novo. E tem um cara que quando leciona fala: ai, vou embora, coisa. Um é a verdade do que prega, e o outro é só teoria. Por isso que quando Jesus falava, as pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus. Era o mesmo dos fariseus, com verdade. Por isso aqui no texto, Jesus diz assim: em verdade, em verdade. Sabe o que quer dizer isso? Em verdade, em verdade. Positivo. Douglas, você é doido? Não, a palavra é a verdade. Jesus é o caminho e a verdade. Em verdade, em verdade. Positivo. Quem é o seu próximo? Porque Deus amou esse lugar que você pensou. Esse lugar, tudo, enviou você, eu, todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que você fechasse seus olhos, cara. E eu queria te convidar a fazer uma coisa primeiro. Orasse por esse lugar que você pensou.
a gente pode fazer tudo depois que orarmos. Mas tudo que a gente pode fazer é orar antes de fazer tudo. Então, por favor, ore. Peça para nascer de novo. Fala: Jesus, eu preciso do seu caráter, cara. Eu não quero sair daqui alguém que está ouvindo um monte de palavras, talvez está cultuando, talvez está cantando, mas não tem o seu caráter. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo nada. Eu não consigo servir o outro, sabe? Eu não consigo, meu interesse está sempre acima. Eu estou sempre olhando como eu estou e que as pessoas se amoldem. Não, por favor. Porque Deus amou esse lugar que você está pensando, essa pessoa que você está pensando, Ele amou, cara. E só tem um jeito, se a gente amar também.